A todos, por favor, nós vamos meditar em Hebreus capítulo 12. E Deus está interessado em falar conosco. Hebreus capítulo 12. De 1 a 13. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se desanimem e nem se cansem. Na sua luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina não são para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que exercitam. Portanto, fortaleça as suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Faça um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie. Antes, ele seja curado. Amém. Palavra abençoada para nós nesse domingo. Nosso coração precisa de estar aberto para discernir o que Deus quer falar conosco. Jó, depois de sofrer tanto, ele assume o erro principal da vida dele no capítulo 42. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir os outros falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele seguiu Deus há muito tempo. Deus assumiu diante do próprio Satanás a defesa dele, dizendo que ele era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Era um homem de Deus, mas ele assume. Ele assume que ele não conseguia olhar para Deus, ele não conhecia Deus de olhar.
Ele seguia Deus de ouvir os outros falarem. Eliseu, no 2 Reis, tem um discípulo, e chega um momento em que Eliseu faz uma oração interessante. Eliseu pede para Deus e diz: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Eles estavam com a cidade cercada, o rei da Síria tinha mandado capturar Eliseu, e o moço levantou desesperado, vendo o exército cercar a cidade. E Eliseu disse para ele: mas são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E diante do desespero do discípulo que estava sendo treinado, Eliseu fez essa oração e os olhos dele abriu. Mas Jesus não deixou para lá, ele escreveu 7 cartas em Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. E aquelas cartas são para todas as igrejas em todos os tempos, porque é 7 cartas. E o número 7, ele representa uma totalidade. Era para aquelas 7 igrejas e para todas as igrejas sobre a terra que tiver até a volta de Cristo. E uma das igrejas era na Laodiceia, a igreja da Laodiceia. E ele vai falando com a igreja inteira da Laodiceia. O pastor recebia carta, chamado anjo da igreja, e lia para a igreja. Olha o que o João recebeu de revelação lá na ilha, quando estava preso. A carta que mandou para nós, a igreja de Laodiceia, a principal exortação dela. Eu quero aconselhar vocês, igreja da Laodiceia, que comprem de mim colírio, para passar no olho, ungir o olho para vocês enxergar. E aqui, no capítulo 12, para os hebreus, o povo hebreu é o povo judeu. Tem tanta carta para tantos estrangeiros, mas existe uma carta específica para o povo judeu. A raça de Cristo, onde ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Tem uma carta inteirinha para o judeu. O Senhor diz assim no capítulo 12, versículo 1: portanto, também nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí começa o versículo 2, olhando para Jesus. Tanta exortação na Bíblia para olhar para Deus, olhar para Jesus, é porque fatalmente a gente não costuma olhar para Deus. Bom, o ser humano, desde que entrou o veneno da serpente no jardim do Éden, está mais tendencioso a olhar para ele mesmo ou para o outro. Foi por isso que quando Deus falou com Adão, Adão falou assim: não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. É ela. Quando falou com Eva, Eva falou assim: não foi eu não, foi a serpente. E daí o veneno disseminou na raça. O nosso DNA tem muito do Adão. Então nós temos 2 direções nas nossas observações e que nos atrapalha muito. Nós tiramos os olhos de Jesus facilmente. Quase sempre a gente olha para si mesmo. Porque todo o esquema do mundo é egocêntrico. Todo o esquema, o sistema educacional, o sistema de ensino, o sistema empresarial é egocêntrico, é baseado nas pessoas, é baseado no homem. Então a gente costuma olhar muito para a gente e tira o olhar de Jesus. E a grande desgraça é que a gente só acha miséria dentro de nós. Por isso que a gente se perde na caminhada. Quando não, a gente se olha para o outro. E aí a gente vai acumulando frustração. Você olha para você, você vai achando miséria. Você olha para o outro, você vai acumulando frustração. Mas a exortação da Bíblia hoje é a seguinte: devemos olhar para Jesus. E por quê? Porque quando deixamos de olhar para Jesus, nós saímos da fila. Todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, entraram numa fila. Essa fila do capítulo 11, ó. Está vendo?
E que ele diz aqui, ó, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, do capítulo 11. Ao aceitar Jesus, você entrou nessa fila. Dá uma olhada aí, abre o capítulo 11 aí para você ver só. Olha aí. Versículo 4, ó, é a fila que você entrou no dia que você aceitou Jesus. Ó. Quem está nessa fila? Olha aí, versículo 4. Abel. 5. Enoque. Versículo 7. Noé. 8. Abraão. 20. Isaque. 21. Jacó. 22. José. 23. Moisés. Olha que fila. 30. Aqui é o Josué, lá em Jericó. 31. Raabe. Mas olha o 32, ainda falta pessoas para... Não dá para colocar no livro, ele não lembra de todo, ele diz assim, que eu direi mais, eu não tenho tempo para falar de quem mais? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Aí ele diz assim, os profetas, essa é a fila. Essa é a fila da velha aliança, dos heróis da fé. E no dia que você entendeu que Jesus é seu único e suficiente Salvador, que você venceu a falsa religiosidade, a religiosidade antibíblica, que te colocava diversos caminhos para tentar chegar a Deus, mas você entendeu que Cristo é o caminho, e Cristo tocou seu coração, você entrou nessa fila. A fila que depois da velha aliança, iniciou a nova aliança, Jesus abriu ela, está ali no meio, essa fila. Além do povo do Velho Testamento, você tem Pedro, João, Tiago, Paulo, Débora, você tem Priscila, Áquila, que é o povão da Bíblia no Novo Testamento. Você entrou nessa fila. Então, quando ele está dizendo assim, olhe para Jesus, vocês estão na proposta de uma carreira, você está na fila da carreira dos heróis da fé. Se você não olhar para Jesus, você vai perder a proposta, você vai sair da fila. Sai da fila. É fácil sair dessa fila. A gente deixa de olhar para Jesus facilmente. Começa a olhar para a igreja, para o pastor, para o patrão, para o gerente, para o empregado, para o tio, para o pai, para a mãe, para o vizinho. E a gente sai da fila. Vamos olhar para Jesus. A pergunta é o seguinte: quantos estão na fila? Quantos saíram da fila e não sabem? E quantos vão iniciar hoje sua jornada nessa fila dos heróis da fé? E olha o que a Bíblia diz deles. Olha só nosso privilégio, ó. 39, 11:39, essa fila que ele contou aqui, ó. Todos eles, 11:39, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, que era o Messias. Não pegaram o Messias. Sabe essa fila que nós contamos aqui? Eles estavam esperando o Messias, eles não pegaram o Messias. E o que acontece? É o 40, ó. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Sabe essa nuvem de testemunha? Olha o calibre desses homens, está vendo? Ó? Eu contei aqui, pus no boletim, ó. Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas estão em arquibancadas celestiais, sentados em nuvens, olhando o que nós estamos fazendo na nova aliança. Eles não conheceram o Messias, não pegaram o tempo do Messias, eles apenas estavam esperando. E eles são uma nuvem de testemunha olhando. E é comum Noé cutucar Abraão, porque já estão noutra dimensão, e dizer, poxa, aquele moço que prega ali naquela igreja, chama Temístocles. Olha só, Sansão, ele tem o Espírito Santo. Aquele povo que está com ele lá, todos têm o Espírito Santo. Nós não conhecíamos isso. Eles falam em línguas. Olha só. Aquele fulano que trabalha naquela empresa, olha que influência que ele tem. Nós não pegamos essa dimensão. Olha só. Olha.
O Sansão cutuca o outro, o Jacó, e fala: Jacó, olha lá, Jacó, a gente teve alguns problemas na caminhada, né, seu Jacó? Mas olha lá esse povo, que vida santificada. Eu sei, Jacó, você já virou, lá em vida você virou Israel. Eu também, no final, infelizmente, com a própria morte, a minha confissão, me salvei. Mas olha lá, é verdade, Sansão, olha lá. Você estava lá matando gigante, mas qualquer um deles lá expulsa demônio. Olha lá, aquela força toda, o mais fraquinho deles lá expulsa demônio. Inclusive uma menininha daquela lá, adolescente, ó, tem fé para expulsar demônio. Olha a carreira deles. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Já já Jesus vai buscar eles. Eles acreditam, eles lêem Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas, e o Espírito Santo revela a palavra para eles. A gente precisava ficar esperando. Eles têm a Bíblia para ler. Olha aquele fulano lá, como é que ele lê. Eles estão assentados em arquibancada, em lugares celestiais. É uma nuvem de testemunha que precisa de ser aperfeiçoada para fechar. E é o arrebatamento que vai fechar isso. E eles olham nossos privilégios. A gente costuma olhar para o Velho Testamento e falar: puxa, que privilégio que teve esse povo, né? A Bíblia está dizendo que eles estão sentadinhos em lugar estratégico, aprendendo, sendo aperfeiçoados através do nosso testemunho aqui na fila. Olha lá, tem gente pobre, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que mora em favela, tem gente que mora em condomínio fechado, mas tem temor de Deus. Tem gente que diz: olha lá, eles dizimam, nós nunca damos dinheiro. Olha lá, eles dizimam, olha lá. Puxa, Abraão, você foi o homem mais rico, você dizimou um pouco, mas lá é todo mundo, Abraão, você dizimava e o resto não. Lá é todo mundo dizima. A senhora que faz faxina lá, ela põe os R$7 da faxina, de 70. Olha aquele empresário lá, como tem mão aberta, além do dinheiro que ele põe, ele dá oferta ainda, ele quer ver o reino crescer. Que coisa, todo mundo envolvido. Até a criancinha lá, olha que ela está falando para a mãe, para o pai: eu quero levar um dinheiro hoje que eu quero pôr no gasofilácio da igreja. Nós estamos nessa fila, querido. Mas às vezes deixamos de olhar para Jesus e saímos da fila. Alguns estão na fila e não têm consciência do privilégio. E alguns vão entrar na fila. Olhar para Jesus é se manter nessa fila, a fila dos heróis da fé. Tem tantos nomes, e que tem meu nome no meio. Meu nome pode ser esquisito, Temístocles, mas está aí no meio. Está aqui, ó. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi que Deus me chamou para realizar a obra. Eu tenho que olhar para Jesus. Deus me colocou nessa igreja. E eu estou nessa fila. E ficaria muito alegre de você entender isso e voltar para a fila. Iniciar a sua caminhada na fila dos heróis da fé, confessando o Senhor Jesus. Você que estava na fila, mas está estacionado, voltasse à carreira cristã nessa noite. O Senhor está te chamando. O Senhor não quer ver você só sentado numa cadeira. O Senhor quer ver você funcionando nessa carreira. O Senhor quer que as testemunhas cutuquem um outro ali nas nuvens. Cutuquem um outro. Fala: olha lá, nessa noite a palavra vai falar lá com aquele povo, e alguns vão se levantar para liderar a célula, para ganhar alma, para realizar a obra do Senhor. Lá naquela igreja, eles trabalham com célula. Ah, é, não é? Sabe o que é isso? Eu fiz a arca lá, pus o povo dentro, não sei, mas eles não, eles vão de casa em casa. Eles vão nas casas para ganhar alma. Esse povo tem uma estratégia. É, porque o Messias escreveu para eles que vai voltar o dia que ganhar todo mundo, o mundo todo, o evangelho for pregado. Olha quantas coisas a gente não entendia que estamos entendendo agora. A gente lá no Velho Testamento não entendia. Daniel diz assim, cutucando o outro: olha, eu vi o Senhor fechar a boca do leão, que era um bicho mesmo diante de mim. Mas eles fecham a boca do leão, que é o Satanás, que brama como um leão. E as coisas estão acontecendo. Mas amanhã, quando você olhar a nuvem, alguém vai estar cutucando alguém. Um herói da fé dizendo: olha, como a palavra falou, ele está abandonando o pecado. Ele está abandonando os embaraços. Olha como a palavra falou, ele está entrando na fila. Olha ela, olha ele. A palavra tocou. Nós fomos citados ali naquele culto. Nós fomos citados.
Bom, se não tem nuvem agora, eu só sei que, de alguma forma, estão sabendo que estão sendo citados como exemplo. Nós temos uma nuvem de testemunha que nos incentiva a seguir a carreira cristã. Pessoas vitoriosas que marcaram a história e que estão esperando a nossa carreira terminar para sermos arrebatados junto e concluir a história de Deus na terra. Outra coisa importante, quando você olha para Jesus, tem duas coisas importantes. Versículo 12, 2, olha aí. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí. Então, quando você olha para Jesus, você não olha para você mesmo e para suas dúvidas. Você olha para aquele que começa a fé e constrói a fé e termina a fé no nosso coração. Ele é o autor e consumador da fé. Quando você olha nele, a fé é renovada no seu coração. Quando você tira o olhar dele, você começa a afundar na água que nem Pedro, você começa a duvidar. Então, Jesus é a nossa fonte de fé. Ele é o autor. Ninguém nasce com fé, mas Jesus faz essa chama nascer no coração de cada um de nós. Autor. Mas ele é o consumador também. Na carreira, ele vai estruturando e construindo a fé nos nossos corações, no nosso interior. É ele que faz isso. Alguns pensam assim, mas eu acho que o pastor, eu não sei quem, tem mais fé do que eu, eles que têm que seguir a carreira. Não, é Jesus que é autor e consumador da fé. Não tem pastor, não tem ninguém, é qualquer um que quiser fazer a carreira. Entrou na fileira, Jesus tem um trabalho para fazer, ele é a fonte da fé, ele vai começar, ele é autor, é o que começa o processo de fé, e ele é o consumador, ele vai estruturar a nossa fé na caminhada. Porque nessa carreira aí, meu irmão, a sua fé vai sendo estruturada, você passa dentro de rio, você passa no vale, você sobe montanha, você enfrenta isso, você enfrenta aquilo. Sabe, a carreira cristã é como se fosse aqueles 400 metros com barreira. Já viu com barreira que tem que pular? Tem um lá que tem barreira, pula. Você já viu na Olimpíada? Você pula a barreira, já vem a água. Carreira cristã é aquilo. O que ele faz? Ele edifica a fé. Ele cria a fé necessária para a gente pular a barreira, passar dentro d'água e ir. Mas como dizia Ezequiel, né, que com ele a gente passa pelo fogo, passa pela água. A gente passa pelo fogo, passa pela água. Então, e não tem desculpa. Só se eu não quiser entrar na fila. Se eu entrar na fila, começa um processo de fé, do qual ele vai ser consumado. Cada um de nós já tem um trajeto delimitado ou delineado pelo Senhor. E Jesus está na carreira conosco aqui. Você já viu a corrida do cego? Já viu? Da Paralimpíada? O treinador não põe um negócio amarrado na mão do outro e não corre? Jesus falou que põe o jugo. Então não é amarrado aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo? Olha, quando você sai da fila, o bicho vem e coloca o jugo dentro do teu pescoço. Mas quando você anda comigo, eu coloco outro jugo em você. Vem cá, vamos correr junto. É aqui, Vamos correr. Eu vou estruturando a fé. Se aumentar a barreira, eu pulo junto e te levo. Se for um buraco, pode deixar que a gente cria asa. Não teve um sermão? Que Deus nos dá asa na beira do abismo? Nos dá asa. A gente sai da fila, deixa de olhar para Ele. Você deixou de olhar a fonte, seca. Você fica sem fé para ir na jornada cristã. E aí você fica numa mera religiosidade, pula para lá, pula para cá, vai lá, vem aqui. Não, você tem que voltar na fila. Voltando na fila, olhando para Jesus, a sua fé acende, porque Ele é autor e consumador da fé. É isso. Sabe o que você fez até agora? Vai fazer muito mais. Jesus falou, olha, as coisas que eu fiz, vocês vão fazer muito maior do que eu. Mas temos que entrar na fila, Ele está junto para seguir a carreira conosco. Ele nos dá força para enfrentar o que tiver na carreira. Olha para Jesus.
e entra na fila. Ao entrar na fila, você descobre que Jesus é a fonte da sua fé. E outra coisa que você descobre nessa carreira. Olha o versículo 2 novamente, capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz. Suportou a cruz para você não viver encurvado, com excesso de peso, com excesso de bagagem. Como é que você vai correr com excesso de peso, de bagagem, a carreira cristã? Então você vem para a fila, o centro motivador, o combustível, é ele a fonte da fé, ele iniciou, ele termina, como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar. Está na fila, ele não pode ir atrás de você para onde você está indo, mas se você vir para a fila, que já tiveram esses heróis da fé, da velha aliança, e tem uma fila interminável já da nova aliança, esperando o toque da trombeta, a sua fé é acionada. E além da sua fé ser acionada, ele está dizendo, eu suportei o peso da cruz. Não existe peso nenhum maior. Por isso que o escritor diz que nós ainda não sofremos ao ponto de suar sangue. Ele nos diz aqui, versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ele derramou. Além de suar o sangue, antes de ser preso, ele derramou o próprio sangue. Então, o peso que você está carregando não era para você estar carregando. Você saiu da fila, o inimigo vai colocando. Ele não põe muito de uma vez, senão você descobre. Para não descobrir, ele põe um pezinho aqui, ele põe um pezinho lá. Não dá nada meio quilo agora. Meio quilo agora não dá nada. Mas ele põe mais meio quilo outro dia. Não é difícil de carregar as bolsas de muitos de nós, aí já é 5 quilos. Agora imagina você caminhando com 5 quilos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 anos, 10 anos. Virou quantos quilos? Quantas toneladas? Quantos excessos de bagagem tem aqui? Como eu disse anteriormente, Jesus quer tirar o jugo, ele quer aliviar o peso. Então, olhar para Jesus é vir nele e aliviar o peso. Por que essa certeza? Porque ele está dizendo aqui, eu suportei o peso da cruz pelo gozo que me estava proposto. Primeiro, de assentar à direita do Pai. Segundo, de ver as pessoas que têm eu como fonte de vida, viver uma vida mais leve, viver uma vida livre. Esse é o meu gozo.